Então, esse Shubaran tá aí. O primeiro episódio já foi lançado e provavelmente o segundo vai ser lançado também no Natal, mas isso a gente releva, né, fãs de Jojo? Isso a gente releva. Tá bom, vamos lá. Tem uma questão que eu queria muito falar aqui, por causa que é muito comum, muita gente fala, que é o quê? Jojo, todo mundo sabe que é dividido em partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 5, 6, vocês sabem, todo mundo sabe, todo mundo conhece. E o que tá sendo adaptado agora é a parte 7. E qual é a brisa? Bom, quem tá vendo a parte 7 sabe muito bem que, mano, simplesmente você tá vendo a parte 7 e dane-se as outras partes. Tipo, é muito isso. Tipo, você vê a parte 7 e simplesmente não há necessidade de ver as outras partes pra entender o que vai acontecer na parte 7. Óbvio que nas outras partes tem a explicação, tipo, da mecânica, dos poderes do universo, os stands principalmente, mas, velho, não é como se você fosse, meu Deus, sofrer na hora que você fosse ler Shubaran. Afinal, Shubaran não precisa. Você, quando for ler ou assistir Shubaran, você não precisa ter visto as outras partes. Mano, isso, tipo, é um mérito pra caramba de Shubaran, tá? Afinal, é a melhor parte de Jojo. E, mano, você simplesmente não precisa ter visto basicamente nenhuma outra pra conseguir entender o que vai acontecer em toda a história. Mérito de Shubaran não é à toa aqui, né? Top 2 mangás da história, né? Não sei se tá em primeiro, segundo, afinal tem Berserk nessa história, mas... Tá, mas qual é a questão? Shubaran pode até ser assim. Pode ser uma parte onde você simplesmente pega sem contexto nenhum do resto da história e vai funcionar. Só que tem muita gente que fala que, mano, todas as partes são assim. Simplesmente você pode pegar qualquer parte de Jojo, começar por ela, você vai entender numa boa, você vai curtir a história, vai se divertir, vai conseguir entender a história numa boa, sem precisar das outras partes. Pra ser sincero, de onde eu vi isso? Amigos que já tinham visto Jojo antes de mim, na época onde eu nunca tinha visto Jojo na minha vida, esse argumento aparecia bastante. Você simplesmente pode pegar uma parte qualquer de Jojo e simplesmente começar. Tem gente que fala que dá pra começar a parte 2 sem ter visto a parte 1, ou ver a parte 4, a parte 5 sem ter visto as outras partes, porque basicamente são meio que histórias isoladas. Eles falam bastante isso. São basicamente, cada parte de Jojo é uma história isolada sem muita conexão com o resto. Tá, mas isso é uma mentira absoluta? Não, também não. As partes realmente são bem mais focadas no que acontece dentro delas. Elas não são muito de pegar conceitos que aconteceram nas partes anteriores. Isso é bem normal em Jojo. Só que, mano, não é realmente também aquele bagulho que, tipo, não, você pode simplesmente pegar a parte, uma parte ali aleatória, que você vai entender tudo numa boa. Simplesmente assim, mano, não, mano, imagina você simplesmente chega e, velho, não, foda-se, eu vou ver a parte 3. A parte 3 porque, mano, falaram que é a melhor, porque, né, tem o Jotaro, tem geralzinho indo pro Egito, bora ver a parte 3. Mano, você simplesmente vai chegar lá, você não vai entender quem é Jill, você não vai entender quem é Jonathan, você não vai entender que, tipo, que porra é essa dele tá, tipo, se costurado num cadáver da família, mas ele odeia essa família, que porra é essa? Quem é Jonathan? Você vai ficar numas brisas muito assim. Então, velho, não é simples assim, não, pega uma parte aleatória e seja feliz. Não é assim, não. Tipo, vamos lá, eu acho que dá pra catalogar, tipo, basicamente as partes que você pode ver simplesmente numa boa. Tipo, a parte 1, óbvio, né? Tem que ter um começo, né? A parte 7, eu acho que também é muito de boa você ver simplesmente sem ter visto nenhuma outra parte. Mas, tipo, mano, uma parte também que não dá nem um pouco pra você ver sem ter visto as outras partes. A parte 6. Você não pode ver basicamente a parte 6 sem um repertório de Jojo. Mano, mas abrindo um parêntese específico pra parte 5. A parte 5, né, obviamente uma das melhores, e também uma das mais, tipo, velho, você pode simplesmente pegar a parte 5, ela não vai mudar basicamente nada pra história futura, e também você nem precisa de nada pra entender ela, sabe, como a história que ela é ali naquele momento. Isso é legal, isso é legal. Só que, ao mesmo tempo que ela é isso, principalmente olhando como um todo, ela também tem muitas coisas que, mano, pra você ter a explicação, você tem que dar uma bisbilhotada nas outras partes. Tipo as flechas. As flechas é um bagulho muito complicado de se entender, afinal a origem delas tá literalmente ligada com os stands, vem de um meteoro, e aí também passa por aquela velha maldita da parte 3, e aí elas são finalmente introduzidas na parte 4, e você também descobre que é graças a essas flechas que, na verdade, o Jill conseguiu ter o stand, entende? É realmente uns bagulhos assim que vai se conectando e tal, que você tem que ir vendo ao longo das partes. Não são coisas que, tipo, vai ser realmente necessário pra história, principalmente naquele momento da parte, mas ainda assim são mais meio que, tipo, curiosidades, só pra você ter, tipo, meio que um entendimento maior do universo, é basicamente isso. Bom, um verdadeiro fã de Jojo, sim, se importaria, mas, tipo, velho, você só quer ver uma história muito rica de, sei lá, máfia italiana e bizarrice acontecendo, vê parte 5, velho, é felicidade pra você. Tá, mas em resumo de tudo isso, pelo que eu percebi, pelo que aparenta ser, esse argumento das partes de Jojo serem simplesmente meio que isoladas e você pode simplesmente pegar qualquer uma pra ver, parece muito um argumento de, sei lá, alguém tentando convencer uma outra pessoa a ver Jojo. Porque realmente é muito isso. Você pode realmente pegar uma parte meio que aleatória, quer dizer, depende da parte, mas você entendeu, você pode pegar qualquer parte, basicamente, e você vai entender a história. É, afinal, uma história fechadinha ali, isolada e tal, bonitinha. Mas, se você quiser entender alguns outros conceitos que ficaram meio soltos, você vai ter que ver as outras partes. É basicamente isso, é basicamente uma introdução para um fã de Jojo, um argumento para te convencer a ver Jojo. E,
É basicamente isso. É até que legal, bonito. Foi, acho que um desses argumentos que me convenceu. Não que eu tenha pego uma parte aleatória, eu fui desde o início bonitinho, mas tanto faz também. Bom, era só isso, basicamente. Obrigado por ter me assistido. Eu já tô indo embora, espero que tenha gostado. Se você puder, pode ir para esse vídeo e ajudar muito. E até uma próxima.